Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu quadro favorito aqui do canal, o Caminhada Milionária, onde todos os meses eu invisto o meu dinheiro até chegar ao primeiro milhão de reais. E hoje temos uma novidade. Eu acabei migrando toda a carteira do Kinvo, que era o programa que eu utilizava para consolidar a carteira de investimentos, para o Investidor 10. E eu fiz isso justamente porque muitas pessoas falavam, poxa, você usa o Kinvo, mas ele é pago. E realmente, acho que eu pagava 20, 30 reais por mês, alguma coisa nesse sentido. E aí, no último vídeo, eu comentei que eu estava querendo mudar o consolidador. E o Pedro comentou em um dos vídeos e eu achei aí a sugestão muito boa e resolvi trocar. Então, muito obrigado, Pedro, pelo comentário. E eu vou mostrar para vocês as primeiras impressões que eu tive e também o layout dele, como que ele mostra as informações para gente. E para a gente não enrolar muito, já vamos direto para a tela. Primeira coisa que vocês podem ver é que, diferentemente do Kinvo, o Kinvo já mostrava logo de cara um percentual, né? Aqui, inclusive, estou com o Kinvo aberto também, que ele mostra direto o quanto a carteira rendeu, quanto o CDI rendeu e o Ibovespa, ou você pode mudar aqui para o IPCA, por exemplo, a inflação. Então, se a gente olhar, em março, a nossa carteira rendeu 300% do CDI, aumentou mais ou menos R$260. O Investidor 10 ele não mostra isso tão claramente. Se a gente olhar aqui, ó, a gente consegue ver a evolução do patrimônio e aqui embaixo estava o prejuízo acumulado que a gente estava tendo. E de fevereiro para março, que foi aquela valorização que teve em março, a gente teve essa diminuição do prejuízo todo acumulado. Então são formas diferentes de olhar. Mas, no geral, eu achei muito legal também essa forma. Inclusive, tem uma crítica que eu faço quando a gente investe a longo prazo, pensando nos passinhos e tudo mais, e a gente entende toda essa variação que pode acontecer. Eu acho muito ruim quando o investidor é estimulado a ficar toda hora olhando a carteira, toda hora fazendo trade, toda hora vendendo e comprando, preocupado, porque não é essa a lógica, a gente está pensando no longo prazo. Então, por um lado, eu achei muito interessante essa forma de ter visualização, uma forma mais simples, mais clean e sem tanto terrorismo quando a carteira vai mal, porque lá coloca um número muito na cara, mas também quando vai bem, é uma forma muito leve de apresentar esses números. Mas enfim, continuando aqui, eu já dedurei, né, que em março, eu estou gravando esse vídeo dia 1º de abril, então em março a gente teve um resultado muito legal comparado com o mês passado, então a gente teve uma boa valorização, inclusive eu fiquei até um pouco triste por conta disso, que quando eu fui comprar os investimentos desse mês, eu já vi que as coisas já estavam mais caras, né? Aqui do lado tem a distribuição da carteira. Por enquanto, a gente tem 8% Tesouro Direto, 38% em fundos. Ele enxerga como fundos aqui, porque é um fundo de investimento onde eu coloco a Previdência, que eu venho colocando todos os meses. E conforme eu venho falando para vocês, a ideia da Previdência é cada vez ser mais diluída, conforme eu for aumentando os aportes mensais. Então, esse ano a gente vai investir mais ou menos R$700 por mês até o final do ano. No ano que vem, provavelmente a gente vai aumentar um pouco esses aportes. Só que a Previdência em si, eu vou manter o boleto mensal de aproximadamente R$200. Vai ter um reajuste da inflação, mas eu não vou aumentar significativamente esse aporte, né? E por fim, a gente tem aqui os fundos imobiliários, os FIIs, que a gente pode enxergar que hoje já representam maior parte da carteira. Além disso, eu achei muito legal que esse resumo que ele mostra aqui dos ativos. A gente consegue ver todas as categorias aqui individualmente, eu achei bem legal. Então ele mostra a variação do preço. Importante, a variação que ele considera que não tem o pagamento de dividendos. Isso eu achei muito legal, porque no Kinvo eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que estava considerando, o que não estava. Então aqui ficou bem claro, a gente já sabe que não está sendo considerado. Então se a gente olhar o preço médio que a gente tem de compra ao longo dos meses e a cotação atual nesse momento que eu falo com vocês. E individualmente de cada uma dos fundos imobiliários, né? Aqui no BTHF 11, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente uma coisa que eu achei muito legal que o Investidor 10 fez aqui. Eu ainda não entendi muito bem, confesso para vocês, essa questão de indicação, recomendação de compra, principalmente por conta dessa nota. Eu não entendi exatamente o que seria essa nota, eu vou investigar ao longo dos meses, eu vou explicando para vocês. E vou vendo se faz sentido. Outro ponto importante que eu achei muito legal é essa meta geral da carteira. Existe um conceito de que muitas vezes é mais importante a distribuição que você faz da carteira
do que o ativo em si. Vou dar um exemplo. Às vezes é mais importante você ter um conjunto de ações do que ter uma ação específica. Porque quando existe um movimento onde a bolsa sobe, isso acontece, os negócios se valorizam ou tendem a se valorizar, isso acontece geralmente em movimento de massa. Então, quando a renda fixa está boa, não é necessariamente um ativo ou outro de renda fixa que vai ser bom. Normalmente é um movimento que tendencia. Por isso que se fala que, às vezes, é melhor focar na distribuição da carteira do que em si na colocação dos ativos individualmente. Um outro exemplo claro é, se você tem um ativo em dólar, seja ele qual for, se o dólar tiver uma valorização sobre o real, você vai ter muito provavelmente um ganho. Então, esse conceito que eu achei muito legal aqui. Eu defini uma meta inicial só para a gente começar a desenhar aqui ao longo dos próximos meses. Eu coloquei que a raiz da minha carteira vai ser fundo imobiliário. Como eu comentei com vocês, a minha entrada de fluxo é sempre pelos consórcios. Então, meu maior volume de investimento é pelos consórcios, para que, conforme eles forem contemplando, eu vou vendendo e colocando e distribuindo na carteira aqui de acordo com a proporção que eu pré-determinar. E aí você pode me perguntar, mas por que você faz isso ao invés de colocar direto nos ativos? Porque quando a gente fala dos consórcios, o método, do MCPC que eu uso, quando a gente analisa o investimento, acontecem dois cenários. Se der muito certo, eu ganho muito dinheiro. Mas se der errado, eu tenho um resultado muito próximo de uma renda fixa. Por isso que, por essa discrepância entre probabilidade, na média eu tenho um rendimento muito maior do que de uma renda fixa, por exemplo. Então, por isso que eu faço a entrada do meu fluxo mensal por lá. Conforme as cotas forem contemplando, eu vou alocando na carteira por aqui. Mas, para conseguir ter mais segurança nesses rendimentos, eu preciso casar com o investimento que me paga mensalmente. Por isso que eu coloquei aqui uma meta inicial de 60% em fundos imobiliários. Além disso, eu coloquei uma meta de 5%, é uma meta lá para frente, para a gente conseguir fazer essa diluição da carteira da minha previdência, que a ideia é ser como se fosse, entre aspas, um seguro de vida, mas a ideia é ser um colchão para minha família. Então, por isso que a gente coloca uma meta de longo prazo. Isso aqui vai reduzindo, vocês vão ver, de pouquinho em pouquinho, até chegar num número bem diluído. Significa que, se eu conseguir fazer com que a carteira, tendo 30, 40 mil reais, represente 1%, 2%, um valor muito pequeno, significa que o patrimônio foi construído. Então é assim que a gente desenha uma meta, a direção que a gente quer ir. E por fim, coloquei de forma genérica aqui o Tesouro com 35% de meta. E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente para vocês, mas para mim é muito importante ter liquidez. Justamente porque de vez em quando aparece uma oportunidade boa de comprar uma cota, de negociar uma cota. Então eu gosto da ideia de ter dinheiro líquido. E aqui ele soma no mesmo pacote. Tudo que eu vou colocar no Tesouro Selic, que é aquele dinheiro que eu posso usar a qualquer momento, que tem uma liquidez muito maior, como também os tesouros mais para longo prazo, que eles sofrem a marcação mercado. A gente pode ver aqui que por mais que eu contratei um Tesouro IPCA pagando 6%, 7% mais a inflação, por conta da variação de juros do TEM, eu estou tendo essa variação negativa. Então, sem surpresas por aqui. Então, eu quis configurar de forma inicial justamente porque foi meu primeiro contato. Então, eu acho que todo mundo passa por isso. Vai tendo o primeiro contato, vai afiando, entendendo a ferramenta, e eu vou aprendendo junto com vocês aqui. Aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa muito legal. Quando eu subi todos os dados, eu migrei os dados do Kinvo para cá, me chamou a atenção essa coluna aqui. A gente pode olhar que tem um provento gigante aqui, né? E o que aconteceu? Quando o BCFF11 migrou para o BTHF11, que foi aquela junção que teve dos fundos imobiliários, teve um pagamento extra. Esse pagamento eu nunca consegui colocar de fato no Kinvo. Eles não conseguiram integrar a ferramenta, então ficou um processo manual. Então o que eu fiz, eu coloquei na época no custo médio dos fundos, como se eu tivesse comprado um pouquinho mais barato, tivesse um prejuízo menor. E aqui ele mesmo já considerou isso e ele conseguiu considerar a transferência das cotas. Então foi muito legal isso. Então esse é um número mais realista. Então na média do ano passado a gente recebeu R$14 por mês. E se vocês olharem esse ano, a gente já recebeu R$100. Mais da metade do que a gente recebeu ano passado. Isso considerando apenas 3 meses.
Então, provavelmente, mais 2, 3 meses a gente já vai superar tranquilamente o ano passado. Então, vocês conseguem ver que a gente tem uma evolução bem legal aqui ao longo dos meses. Ó, dá até para ver de forma anual, muito legal. Acho que quando a gente tiver vários anos investidos, isso aqui vai ser bem interessante. E aí, a gente tem todos os investimentos que a gente recebeu com uma forma de extrato. Não vou mostrar tudo no detalhe aqui, porque vocês já acompanharam todo esse processo. E tudo isso está descrito aqui nesse gráfico que a gente consegue ver. Além disso, a gente consegue gerar os gráficos. Esse aqui que vocês estão vendo é o mesmo que estava lá no começo. Achei muito legal que ele consegue separar por classe. Então, se a gente olhar, por exemplo, a Previdência, ela começou bem timidamente e cada vez mais ela vai tendo um percentual. Esse verde clarinho aqui é o que rendeu de juros. Cada vez mais o percentual de juros vai representar uma parte maior em relação aos investimentos. Até porque eu estou mantendo algo muito próximo dos R$ 200 mensais. Quando a gente olha os fundos imobiliários, um pouco antes do meio do ano passado, estava tudo sob controle, os juros começaram a aumentar, os fundos imobiliários começaram a desvalorizar bastante, até pouco tempo atrás. E agora a gente tem visto os fundos imobiliários tendo valorização. Por isso que essa gordurinha negativa aqui deu uma diminuída. Mas é exatamente o que a gente vem acompanhando. E eu não sei porquê, se alguém souber, agora deu certo. Eu tinha testado antes aqui e não tinha dado certo. Mas enfim. Então a gente consegue ver também o resultado do Tesouro Direto. Por conta da marcação aqui a mercado, essa gordurinha em fevereiro cresceu bastante e agora deu uma bela diminuída, né? Mas nada novo por aqui. E quando a gente consolida todos os ativos, a gente tem esse resultado. O que eu achei muito legal, que eu não consegui entender aqui, é por que esse gráfico ele não sai quando eu junto todos. Mas quando a gente olha a rentabilidade dos fundos imobiliários, a gente consegue ver exatamente aquilo que eu comentei. Os juros começaram a aumentar no meio do ano passado, os fundos imobiliários desvalorizando, e aí depois valorizou novamente. Previdência, a gente consegue ver o resultado bem acima do CDI, né? Então a gente tem uma renda fixa que rende um pouco mais do CDI, vai me dar benefício tributário, porque eu vou pagar menos imposto do que num tesouro, por exemplo. E também, se acontecer alguma coisa comigo, minha família recebe sem passar pelo inventário. Se alguém souber por que não aparece aqui o resultado do tesouro, eu não sei. Não entendi bem essa questão da plataforma. Mas a gente tem várias análises aqui também. Olha que legal, ele consegue separar pelos títulos que a gente está comprando, pelos fundos imobiliários e assim por diante. 100% do capital está no Brasil, o tipo de fundo imobiliário, enfim, tem uma série de análises aqui que eu não vou entrar no detalhe com vocês, mas eu achei a ferramenta muito legal. Inclusive, até por ser de graça, eu achei muito interessante todos os recursos que ela disponibilizam. Então, quando eu falo de um investimento de longo prazo, a gente não precisa de muito mais do que isso. A ideia é a gente cada vez comprando mais, sabendo o que está comprando e cada vez reinvestindo mais os nossos ativos. Então, minha conclusão foi: eu gostei muito da mudança, eu gosto das duas ferramentas, para falar a verdade, mas eu achei que essa aqui foi aprovada, muito legal, consegue consolidar todos os dados, tudo que a gente precisa. Mais do que isso aqui é firula, ou se a gente precisar de fato de algumas informações muito específicas, mas eu acho que para 99% das pessoas isso aqui resolve, ainda mais sendo de graça, né? Eu achei um recurso muito legal mesmo. Bom, pessoal, aproveitei para explicar da ferramenta e também já falei da carteira no geral, né? Então, só finalizando, aqui esse mês a gente bateu o recorde, tirando o que a gente tinha recebido de reajuste, mas a gente bateu R$ 40, então um recorde muito positivo. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei hoje, um pouco antes aqui da gravação. Eu separei basicamente em 3 classes. Primeira delas, a Previdência. A segunda, eu comprei um pouquinho mais de fundo imobiliário, comprei os 3 fundos imobiliários, só que os preços já estavam mais altos. Percebam que no último vídeo eu já tinha comprado mais barato. Essa foi uma das primeiras vezes que eu paguei mais caro do que o mês passado. Mas enfim, a vida que segue. E por fim, eu comprei um pouco mais de tesouro e PCA+, pensando no longo prazo. Porque a minha ideia é ganhar com a marcação a mercado. Se os juros futuros caírem um pouquinho, significa que todo esse prazo vai ser considerado.
Então, naturalmente, se o juros diminuir um pouquinho, como o prazo é muito longo, o título tem que valorizar bastante para fazer essa compensação. Então, é o efeito de juros compostos na prática. Por isso que a minha expectativa é que eu consiga ter uma valorização grande daqui 1, 2, 3 anos e a gente venda esses títulos antes mesmo do prazo. E claro que, se der algum problema e eu não conseguir vender com lucro bom, eu carrego até o final que eu vou ter um ótimo rendimento. E se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para me ajudar a levar cada vez mais conteúdo para mais pessoas. E se você também está na sua caminhada milionária, deixa aqui nos comentários quanto de patrimônio você já juntou. Em quanto tempo você espera chegar no seu primeiro R$ 1 milhão? Até o próximo mês. Tchau, tchau.